Bom dia mais uma vez. Sejam bem-vindos. Em nome, eu sou adjunta, estou representando a direção da escola e desejo a vocês uma boa manhã, que todas nós consigamos assim aproveitá-la ao máximo. Tá bom? Antes de mais nada, nós estamos aqui, esse já é a nossa segunda jornada. A primeira nós fizemos lá na nossa sede principal e percebemos a importância desse discurso. Lá nós acolhemos 140 pessoas e havia o interesse, cada vez a gente sente que o interesse é maior sobre o assunto. Então, foi quando entramos em contato aqui com a direção do ISEC, através da diretora Ireni, que ela é que visita essa regional aqui, muitas de vocês eu sei que já conhecem, e resolvemos trazer para cá. Então, é com muita felicidade que nós estamos aqui, e esse tema vai continuar, a gente sabe do interesse, e vamos dar continuidade a esse tema. Queria passar a palavra agora para o nosso presidente, o professor Oswaldo, que ele quer também dar uma palavrinha com vocês, tá bom? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu estou aqui recordando, quando eu iniciei o magistério, há 30 anos atrás, eu sempre trabalhei no vestibular, era aulão, aos sábados e domingos, e eu vendo vocês aqui hoje, eu me lembrei desse momento que a gente iniciou o processo do magistério, com essas aulas imensas. Vamos lá. Esse debate, para nós, é muito importante. Tivemos um debate no sindicato ano passado, e eu coloquei o seguinte, foi o dia inteiro com várias mesas. Teve pouco espaço do debate, da pergunta, do diálogo, da discussão. E hoje a mesa vai ter um tempo, e vai ter um tempo para vocês perguntarem, debaterem e discutirem. Porque a gente percebe que as pessoas querem falar. As pessoas não só querem ouvir, elas querem falar, debater. E nós vivemos um momento hoje muito difícil no país. Então, as pessoas querem ouvir, mas principalmente querem falar. Esse tema é um tema onde nós participamos no Conselho Municipal de Educação, o sindicato está no Fórum Municipal de Educação, está no Fórum Estadual de Educação, aonde tem esse tema, a gente debate. Inclusive, esse tema está na nossa pauta de reivindicação na nossa campanha salarial desse ano. E, infelizmente, o patronato não está tendo a sensibilidade de discutir as causas sociais. Estamos tendo uma grande dificuldade nessa campanha salarial. Aqui está cheio de professores, é bom lembrar que sábado, dia 7, tem a nossa Assembleia da categoria. As negociações estão muito difíceis. Iniciaram querendo pagar abaixo do INPC, o índice que mais ou menos mede o processo inflacionário das perdas nossas salariais. Nós não aceitamos. Na última paritária, eles propuseram o INPC parcelado em 5 vezes, até o ano que vem. Evidentemente que também não aceitamos. Então, a luta é muito difícil. E esse tema é um tema que está na pauta e não há sensibilidade, como outros temas, aprimoramento acadêmico, a questão da equiparação salarial e da valorização do piso do magistério, que quem trabalha em escola que paga o piso, né, sabe o valor do nosso piso. Então, essa pauta de reivindicação está na mesa, algumas pessoas pegaram, é importante vocês terem essa noção que o sindicato não vai abrir mão dos seus direitos. O momento histórico desse país é muito difícil. Tá? Esse sindicato tem 85 anos, é o sindicato mais antigo do Brasil. Passou por ele vários professores ilustres na direção, na presidência, e sempre lutaram pela democracia e pelos direitos trabalhistas. E nós vamos continuar lutando por um país democrático e pelos direitos dos trabalhadores. Nenhum direito nosso pode ser retirado com qualquer transformação de qualquer tipo de governo, porque, antes de tudo, nós somos trabalhadores e nós somos o sindicato. Não queremos saber de governo A, governo B ou governo C. Queremos que não podem mudar a nossa democracia e muito menos tirar os direitos que nós conquistamos ao longo da história. Esse sindicato tem 85 anos. Este ano, nós vamos comemorar, mesmo com essa dificuldade, mesmo com todos esses problemas, mas nós vamos comemorar em vários momentos. Faz 85 anos agora, em maio.
Nós pretendemos, no Dia do Professor, fazer um grande evento para comemorar o nosso dia nesses 85 anos. Agradeço aqui à escola, em nome do sindicato, por deixar um espaço maravilhoso como esse. É importante. No sindicato nós temos uma sede e nós temos um auditório, mas um auditório que 150 pessoas, no máximo, apertado, e, evidentemente, esse espaço aqui é muito importante. Por último, lembrar a vocês que esse sindicato ele só é forte, ele só é grande, ele só consegue fazer as coisas se vocês estiverem dentro dele. Estando participando, estando filiado e estando criticando qualquer coisa que a diretoria faça que não possa ser aquilo que interessa a maioria dos trabalhadores. Então, vocês têm que estar no sindicato, têm que cobrar da gente, têm que discutir e têm que se filiar. Por isso que nós colocamos aqui o nosso ficha de filiação. É fundamental a filiação de vocês no sindicato, para que esse sindicato seja cada vez mais forte, atuante e debata todos os assuntos. Nós somos um sindicato de professores. Como sindicato de professores, nós nunca vamos negar qualquer debate. O debate faz parte da história dos educadores. Estamos em sala de aula, debatendo, falando e ouvindo os nossos alunos e os nossos colegas. E, por isso, esse sindicato é importante para a luta do dia a dia da nossa categoria. Obrigado pela atenção, um bom sábado, um bom debate. Não vou poder ficar dessa vez, da outra vez eu fiquei. Estou indo para um outro evento, vim fazer aqui a abertura, mas quero que vocês saibam que esse sindicato está sempre aqui junto com vocês e vocês têm que estar junto desse sindicato. Muito obrigado aí pela atenção. Vou ser sincera a vocês, quando a gente olha assim, vê esse auditório cheio, desculpa, eu nem me apresentei. Eu sou Iara, diretora do sindicato, estou na direção do Departamento de Cultura, então trabalhamos para que esses e tantos outros eventos aconteçam. Eu queria apresentar para vocês também a Marta, que é também nossa diretora, que trabalha comigo no Departamento de Educação. Temos a Valéria. Levanta, Valéria, pessoal. Essa aqui é a nossa representante em Itaguaí, também é diretora, que a nossa área estendida vai até lá. Temos a Fátima. Onde é que você está, Fátima? Está lá atrás. Outra diretora nossa também. E temos também o Laio. Laio está ali. Vem cá, Laio. E a maioria deve conhecer a Irene, né? O Laio, ele é professor que está trabalhando conosco justamente nesse assunto de autismo. Ele está fazendo o mestrado dele nessa área e ele queria dar pequenos esclarecimentos sobre essa ficha que vocês receberam, tá bom? Bom dia a todos, meu nome é Laio, sou professor de atendimento educacional especializado do CAP e sou diretor também do sindicato, e nós sabemos do clamor de muitos professores nessa questão, principalmente no ensino privado, onde o desafio é maior, e é por isso que nós queremos o retorno de vocês, principalmente nesse dia, para que vocês possam preencher essa ficha que tem perguntas que são valiosíssimas, mas que são bastante resumidas. De alguma forma, a gente vai querer o esclarecimento aprofundado no futuro, onde a escola do professor, gentilmente e com bastante sensibilidade, já está enxergando a necessidade desse tema. Como o nosso presidente disse, o Sindicato dos Professores colocou o tema educação inclusiva na paritária. Logo, nós sabemos que a importância de debater e, acima de tudo, de dialogar com o patronato é fundamental. Infelizmente, nós estamos vendo, para quem é da área da inclusão e até mesmo quem é simpatizante, tem sensibilidade na questão, está vendo o Sindicato do Patronato, Confenem, que é uma representatividade nacional, que está publicamente no seu site, até mesmo nos programas como Fantástico, falando que é contra a inclusão. Nós temos uma grande questão a ser discutida, até porque nós precisamos buscar alternativas diante de uma legislação posta. Logo, o Sindicato dos Professores está com
essa disposição de dialogar. Logo, para ser bastante, para ter uma síntese maior do que a gente está discutindo, nós vamos pedir para que haja esse preenchimento da ficha e para que retorne para a gente com bastante gentileza e para que, no futuro, nós vamos fazer reuniões quinzenais, reuniões essas que já vão preparar as pautas específicas do ensino privado. Só para deixar bastante claro, existe uma ação de inconstitucionalidade colocada pelo CONFENEM no Supremo Tribunal, em que eles dizem que são contra a inclusão, dizem que, na lei da inclusão, os artigos que são concernentes ao ensino privado têm que ser revogados. O ministro Marcos Fachin já disse que é contra, vai ser deliberado futuramente isso com os 11 ministros. Entretanto, nós temos que deixar claro o seguinte, que quando eles pedem a anulação de tudo que dialoga com a realidade da educação inclusiva na educação, e principalmente no ensino privado, isso vai contra a valores e questões éticas e morais que a escola preconiza. E sem contar a legislação e compromissos nacionais e internacionais em que a educação brasileira se propõe. Então, é por isso que o sindicato está proposto a dialogar. Então, eu peço gentilmente para que vocês preencham essa ficha e retornem para nós, para que no futuro a gente entre em contato e convide para reuniões que provavelmente serão quinzenais, reuniões essas que vão nos preparar e deixar cada vez mais embasados para discutir essa questão com o patronato e trazer possibilidades específicas ao ensino privado. Muito obrigado. E vamos chamar a doutora Marise Supino, que é doutora em Educação da UERJ, e o assunto será o aluno com autismo, desafios e possibilidades. A Marta ficará aqui na mesa, controlando o tempo e dando espaço depois para as perguntas que a gente está programado, tá bom? Por favor, doutora Marise. Bom dia. Eu estou dizendo a ela que eu prefiro falar de pé porque eu tenho dificuldade de ficar sentada, né? Então, assim, quando eu estou trabalhando, acho que é coisa de professor. Tem que ficar de pé para se mover para lá, para cá, e não consigo ficar muito tempo sentada. Gosto de falar me movendo. Ah, ok. Ok. Tá certo. Então, assim, primeiramente, dizer para vocês que é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã. Vou falar assim, muito rapidamente da minha história aí, envolvida com essas questões relacionadas ao autismo. Mais de 20 anos já debruçando sobre essa questão. Eu digo a vocês que, nos anos 1990, eu já me preocupava, achava que havia espaço para crianças e jovens com autismo na escola regular, num momento histórico no nosso país, onde a gente tinha dificuldades, inclusive, para mantê-los em escola especializada. Muitas vezes eu me confrontei com situações onde amigos que chegavam com autismo batiam a porta de uma escola especializada. Quando a mãe dizia que tinha autismo, a escola dizia que não tinha como trabalhar com eles. Isso é história, e eu vivi essa história. Final dos anos 1980, início dos anos 1990. E aí a gente vai aí numa trajetória de 20 e poucos anos, e o que a gente vê hoje, né? A gente vê hoje toda uma outra conjuntura social, onde pessoas com autismo não apenas frequentam escolas especializadas, como também escolas regulares. Então, assim, a minha formação, eu sou psicóloga, sou professora, estou muito à vontade em falar com professores, trabalhei 24 anos na rede pública do Rio de Janeiro, então, assim, estar em sala de aula, estar dentro de uma escola não é algo que, para mim, seja somente conceitual. Vivi esses anos de escola, dei aula, alfabetizei, dirigi escola, participei de coordenação, então, tudo que tinha para fazer dentro de uma escola, eu me meti. Então, de uma certa forma, eu gosto dessa experiência, porque ela me alimenta, e até hoje continuo dentro de escola, viu, gente? Não dou mais aula, mas estou dentro das salas.
Há 2 dias estava em Belo Horizonte, dentro de sala de aula, e é o que eu gosto de fazer, eu gosto de estar com os amigos, com os professores, nas situações, mostrando como é que a gente pode fazer. Bom, então eu gostei do título, né, Desafios e Possibilidades, porque, assim, na verdade, eu sempre vou falar dentro desses dois olhares. Os desafios que ter uma pessoa com autismo dentro de uma sala de aula traz para nós, mas, ao mesmo tempo, as possibilidades que são reais de se fazer realmente um trabalho que tenha sentido, que tenha êxito e que tenha condição de ser desenvolvido. Eu gostei da possibilidade de a gente, daqui a mais um pouquinho, poder dialogar no sentido de eu não falar sozinha, porque eu nunca gosto de falar sozinha. Então, assim, o fato de eu poder falar meia hora e depois ouvir vocês vai ser legal, porque eu vou falar 4 pontos que eu achei que em 30 minutos era o que daria para eu apresentar. Eu vou falar 4 pontos que, para mim, são muito importantes, mas tenho certeza que, com as perguntas que vocês vão trazer depois, esses 4 pontos vão se estender, vão ficar mais completos a partir das questões que vocês trouxerem, ok? Então, podemos ir para o primeiro slide. Então, quando a gente fala de possibilidades, o próximo, por favor. Né? Eu digo assim, existe possibilidade, sim, de nós termos alunos com autismo dentro da escola, desde que nós estejamos falando de uma escola com um olhar mais amplo acerca do que é educação e do que é ensino. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em escola regular, eu tenho uma brincadeira que eu digo que o problema da escola em relação à inclusão foi ela, e aí eu não estou falando de inclusão de pessoas com autismo, eu estou falando de inclusão de qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência, foi o fato da escola acreditar, por muitos anos, né, que ela lidava com igualdade. Eu digo que o grande engodo da escola foi acreditar que os alunos eram iguais. O momento em que a escola acreditou que estava trabalhando com alunos que eram iguais, ela criou um equívoco tremendo, porque igualdade de alunos nunca houve. Né? Nunca tivemos alunos iguais dentro de uma sala de aula, até porque, se fosse assim, o modelo que a escola utilizava, que era o modelo que ela pensava que daria certo para os iguais, teria dado. E a gente não teria os índices de repetência, os índices de analfabetismo que a gente tem no nosso país. Então, desde sempre, igualdade a gente não teve. Só que o que acontece quando entram os amigos com algum tipo de deficiência na escola? Eles confrontam a escola com a realidade que sempre houve, que a diferença sempre existiu. Só que aí, quando eles chegam, eles confrontam a escola com uma necessidade de mudança das suas práticas. Quando eu digo ali um olhar mais amplo sobre o que seja educação e ensino, eu estou colocando um pilar aqui, que é em relação ao currículo. Eu não vou ter tempo hoje de falar de currículo, de discorrer sobre isso profundamente, mas, quando eu digo um olhar mais amplo, é dizendo o seguinte, o currículo da escola, o currículo que a gente utiliza, ele precisa ser mais largo para caber. Eu digo que quanto mais enxuto, quanto mais mecânico, quanto mais inflexível é um currículo, menos possibilidades ele vai dar de alcançar pessoas que têm autismo. E eu sempre digo, muitas das vezes, eu estou aqui falando, creio que a maioria professores, e muitas das vezes também o nosso desconhecimento enquanto escola, e aqui eu estou me focando em escola enquanto instituição. Meus 2 últimos pontos eu vou focar em professor. Aqui eu estou falando da escola, de desconhecimento da escola, por exemplo, em relação às leis brasileiras, porque a gente tem uma lei de inclusão que foi escrita nos anos 1990, que são os currículos, que são os parâmetros curriculares adaptados, né, no caso, as adaptações curriculares, que muita gente desconhece, e essa proposta ela fala da ampliação e da largueza desse currículo. E, inclusive, propõe que, muitas das vezes, se temos amigos com autismo, que precisam, ou autismo, eu estou aqui falando de autismo porque é o meu recorte, tá? Amigos com deficiência, que precisam, inclusive, de um currículo, entre aspas, novo, lá está proposto. Se a gente precisa, então, eu vou dizer para vocês, quando eu chego numa escola e alguém me diz, a minha escola, por exemplo, não está preparada para incluir no seu currículo ensinar, por exemplo, ir ao banheiro.
a uma criança de 5, 6 anos que chega com autismo e que não sabe. Eu digo, bom, então nós estamos com um problema, porque se nós estamos falando de inclusão, eu preciso de um currículo tão amplo e tão largo que ele caiba todas as habilidades que essa criança precisa aprender. Eu acho que a gente está falando aqui da visão do que é a escola. Como eu trabalho muitos anos com pessoas com deficiência, com as necessidades que essas pessoas trazem, eu já entendi há muito tempo que, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de habilidades acadêmicas também dentro da escola, mas não apenas. Porque eu até escrevi um texto, depois, se vocês entrarem lá na internet, tem, que eu coloco assim, qual o desenvolvimento que se espera quando se coloca uma pessoa, uma criança, um jovem com deficiência na escola. Porque, se a gente estiver falando só do acadêmico, a gente vai estar correndo um risco de ficar tão fechado. E eu não estou descartando o acadêmico, isso que é importante entender. Eu estou falando do acadêmico também. Vou dar um exemplo para vocês que têm. Quem aqui tem amigos, alunos com autismo dentro da sala? Levanta a mão, assim, por favor. Ok. Então, todo mundo aqui que lida com alunos com autismo sabe, por exemplo, da dificuldade que muitos deles trazem quando chegam a esse ambiente que é a escola, em se manter num espaço fechado, por exemplo, uma sala de aula, que é, né? E a sala de aula, vamos dizer assim, é o espaço que a escola tem e que ela acredita que é o espaço para ensinar. Eu digo que é o que ela acredita, porque eu não acredito que seja só a sala de aula. Mas, enfim, muitas das vezes a escola ela está conformada para manter essas pessoas só dentro da sala. Você imagina alguém que não entra? Que eu tenho amigos com autismo que não passavam da porta da sala. Ou aqueles que entram e que ficam lá dentro rodando, em pé, andando de um lado para o outro dentro da sala. Então, eu digo, como é que um profissional, um professor, ele pode considerar que ele vai trabalhar com habilidades do tipo ler, escrever, contar, quando esse amigo está dizendo para ele que precisa de uma habilidade anterior, que é, pelo menos, entender que ele precisa se sentar durante algum tempo, e eu digo durante algum tempo porque, quando eu dei aula, quando eu trabalhei com criança pequena, eu nunca entendi essa história de ficar sentado por 4 horas, porque eu não suporto ficar sentada por muito tempo. Eu vejo que eu tenho um pouco de autismo. Então, assim, eu achava que as crianças deveriam se mover na sala. E eu sempre digo, quanto mais hermético, maior dificuldade. Porque, se eu tenho alguém, um profissional que acredita, uma escola, eu estou falando da escola, enquanto instituição, que acredita que crianças e jovens devem permanecer sentados por 4 horas, então ela vai ter problemas, as pessoas com autismo vão ter problema de estar dentro dessa sala, dentro dessa escola. Porque, se eu tenho uma escola, uma sala que acredita que o movimento é possível ali dentro, então eu tenho mais possibilidade de ter alguém que se necessita mover. E, em alguns momentos, sentar, porque em alguns momentos é necessário. Mas, aí, voltando para o que eu quero dizer, quando eu digo do olhar mais amplo, é entender que, por exemplo, permanecer sentado por alguns momentos, por alguns minutos, é uma habilidade para ser trabalhada na sala. E que não descaracteriza o trabalho da escola. Ao contrário, porque a escola é educação. Educação, e quando a gente fala de pedagógico, de pedagogia, de ensino, a gente está falando daquilo. Eu parto de um princípio, porque eu trabalho com uma metodologia chamada currículo funcional natural. E essa metodologia fala o seguinte: é ensinar o que ele precisa aprender. Então, se ele precisa primeiro aprender a sentar, a interagir com o colega, a ir ao banheiro de maneira autônoma, a comer, nenhuma dessas habilidades descaracteriza o trabalho da escola. Ao contrário, a escola é tudo isso. Porque eu costumo dizer, e se a escola não for tudo isso, aí a gente vai ter problema. Não só para pessoas com autismo, como para pessoas com deficiência intelectual, etc. Porque, se a gente entender que ensinar é quadro negro, se a gente ensinar e entender que ensinar é livro, é leitura de livro, é leitura, então a gente vai estar com um problema, porque a gente tem que ampliar a forma de enxergar o ensino. Porque eu digo o seguinte, quantas pessoas que a gente conhece que não sabem ler, mas que aprenderam tantas coisas. Então, se meu amigo pode aprender a ler, ele vai aprender. Agora, eu tenho que entender primeiro o seguinte, o que ele precisa mais urgentemente. Aí eu já estou falando do lugar do currículo funcional natural. Ok? O que ele precisa mais evidentemente nesse momento. Então, quando um profissional
quando um profissional, uma escola, recebe pessoas com autismo, ela tem que ter esse olhar mais amplo. Eu digo que o currículo de uma escola inclusiva não pode, de maneira nenhuma, ser um currículo inflexível. E os procedimentos de ensino, que eu vou depois falar um pouquinho mais aqui para frente, também precisam ser ampliados. Os materiais para ensinar precisam ser ampliados. Não tem jeito. Se a gente ficar achando que é lápis e papel e quadro negro, a gente vai ter problemas, porque muitos dos amigos não têm o menor interesse por esse tipo de material. A maioria, e até aqueles que não têm autismo, vocês vão concordar comigo, né? Mas vamos lá. O próximo, por favor. Quanto tempo eu tenho, por favor? 12? Uau! Vamos lá. Possibilidades que vão vir a partir de uma escola que busca novos caminhos para chegar ao aluno em relação à avaliação e em relação ao ensino. Então, assim, quando eu falo de uma pessoa com autismo, vocês sabem, vocês convivem com eles, muitos amigos com autismo, eles não têm comunicação verbal, não falam. Então, uma das questões que eu vejo que são centrais aí, eu vejo fortes, estão relacionadas à avaliação. Porque muitas das escolas e profissionais que lidam com essas pessoas não têm clareza do que eles sabem, não têm clareza do que eles não sabem, não têm clareza do que eles precisam. Então, assim, o que eu já recebi, e se a gente juntar a questão da comunicação oral com a questão comportamental, aí é que a coisa fica mais complicada. Porque, muitas vezes, né, o profissional e a escola focam no comportamento, enxergam o comportamento, se preocupam com o comportamento, focam o olhar totalmente no comportamento e não percebem, para além do comportamento, o que essa pessoa traz. Às vezes eu pergunto para alguém, mas como é que ele é? O que ele gosta? Como é a personalidade dele? Não se enxerga ele como pessoa, só se enxergam os comportamentos. Então, muitas vezes os comportamentos, os gritos, os choros, as corridas, as autoagressões, impedem de uma avaliação mais precisa. Você não consegue alcançar. Eu já recebi amigos na instituição que eu trabalho que ninguém suspeitou, porque como andava no chão, rolando no chão, gritando, e pegava tudo quanto era revista e arrebanhava aquilo tudo e não sei o quê, ninguém suspeitou que pudesse, e não falava, ninguém suspeitou que pudesse ler. Ninguém sabia que lia. Aí, quando a gente vai avaliar, quando a gente vai checar, aí a gente descobre que lê. E aí, mas como é que descobre que lê uma pessoa que não fala? Como que você avalia? Eu sempre brinco com os professores e digo assim, como que a gente avalia a leitura de alguém que não fala? Porque a gente está acostumado a avaliar a leitura, dá o livro, dá o textinho, e o aluno lê em voz alta para nós. E ali a gente vê se ele lê, se não lê, se ele interpreta, não é assim? Agora, como é que a gente avalia alguém que não fala? Então, quando eu digo para vocês buscar outros caminhos para avaliação, eu estou falando disso. É a gente começar a pensar como é que a gente cria saídas para alguém que traz uma demanda que a gente não domina completamente. Mas eu digo que é papel da educação. A educação, e sobretudo a educação especial, ela tem um papel de criar as ações, as saídas. E eu digo para vocês, é o que me encanta na educação especial. Quando eu recebo um amigo que me traz questões e que eu não sei exatamente por onde eu vou, aí é que eu fico feliz, porque ele é que me responde. Mas depois, na hora da nossa conversa aí, a gente fala um pouquinho mais disso, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Uma escola, aí aqui eu estou falando, lá eu falei de uma mudança de mentalidade da escola, de uma mudança de mentalidade no sentido de mudança de atitude, de mudança em termos de currículo, em termos de materiais, em termos de avaliação, em termos de ensino. Aqui eu estou falando especificamente dessas pessoas, desses alunos e do olhar dessa escola específico sobre elas. Porque a escola precisa ter um projeto para esses alunos. O que eu chamo de projeto? Vocês vão entender já já. Chego nas salas, muitas vezes, salas regulares, e entro, vou contar para vocês uma história. Duas histórias. Cheguei numa sala e a professora, 3 histórias, se eu tiver tempo, se eu finalizar com isso, está ótimo. É que eu vou lembrando. Ok. A primeira história. Cheguei numa sala de aula de ensino regular, 3º ano, e tinha uma menina com autismo incluída. Uma menina de 9 anos,
não verbal. E aí eu chego e observo o que está acontecendo na sala. Os colegas atuando, fazendo algum tipo de atividade, e ela com 2 copos na mão. Um com metade cheia, metade de água, e o outro vazio. Então, ela ficava o tempo todo passando a água de um copo para o outro e andando em volta da sala. Essas são histórias que eu vejo. E, quando eu entrei na sala, eu perguntei para a professora que estava responsável, era mais ou menos mês de agosto, o que ela já ganhou nessa escola? O que ela já aprendeu? O que você já conseguiu? E a professora disse para mim assim, não, na verdade, não andamos nada com ela. Ela só fica tranquila, calminha, assim, quando ela está brincando com água, e aí eu deixo, porque eu estou perdida. Eu não sei o que fazer com ela. Então, vocês guardem essa história. Primeira história. Segunda história. Eu chego numa sala de aula e vejo perdi a segunda história, vou para a terceira, que eu já não lembro mais a segunda, é o cansaço. A terceira história. Estou dando uma palestra desse jeito aqui, e aí uma professora levanta a mão e fala assim para mim, Marise, isso foi em Manaus, há alguns anos atrás, uma professora que trabalhava na beirada lá do Rio, e com alunos misturados, de várias idades. E aí ela chega para mim, no intervalo, muito assim, sem graça, ela chega para mim e diz assim, Marise, eu estou escutando aí essas coisas que você está falando e estou entendendo que, de repente, o meu aluno, eu estou com um aluno lá na minha sala que estou escutando tudo que você está falando de autismo aí, de repente, eu acho que tem a ver com ele, que eu nunca tinha escutado esse negócio de autismo, mas, ora, ele fica lá dentro da sala rodando. Chegou para mim, ficava rodando lá no cantinho da sala, andando na ponta do pé. Não gostava de comer como os outros. Aí é a expressão que ela usa, né, que ela me fala. Comendo igual um bichinho, fazendo tudo na roupa, só queria ficar longe dos colegas. E aí eu, diante de tudo aquilo ali, eu falei, não mesmo. Ele veio para mim porque o irmão vinha, e ele chorava quando o irmão vinha, a mãe me perguntou se eu podia recebê-lo. E eu falei que sim, porque já é tudo mesmo de várias idades, e ele está com 5 anos. Aí, quando eu vi que ele ficava fazendo tudo na roupa, eu fiz logo assim, não vai sujar aqui na minha sala, não. Vai aprender a usar o banheiro. Fui lá e ensinei a usar o banheiro. E agora já uso o banheiro. Ficava só lá no cantinho, separado de todo mundo. E eu falei, não, se você está na sala, tem que ficar junto com os colegas. Vamos aqui. No começo, reclamava, não gostava muito, mas agora senta a mesa lá junto com os outros para fazer o trabalho dele. Comia igual um bichinho. Ensinei logo, tem que segurar a colher. Tem que segurar a colher e tem que comer com a colher. E eu estou escutando a história, ela me contando. E aí eu digo para ela, mas então qual é a questão? Assim, queria entender por que você me procurou. Aí ela disse para mim, mas é porque eu estou escutando isso tudo que você estava falando aí de manhã e eu estou começando a achar que ele tem autismo. E se ele tiver autismo, o que eu faço? Ok? Isso tem mais de 10 anos que eu ouvi essa professora, e eu pedi a ela licença para contar a história onde eu vou, porque é para a gente entender um pouco onde eu quero chegar com vocês, né? Se eu tenho 5 minutinhos mais, talvez, porque 2 histórias. Uma professora com uma aluna com uma placa aqui dizendo o seguinte, tem autismo, ok? E aí a professora se relacionando com a marca que está aqui. Porque eu digo para vocês, quando um professor me pergunta, Marise, e aqui vocês vão me perguntar, acredito, e muitos me perguntam, Marise, como é que eu vou trabalhar com essa criança? Eu não entendo nada de autismo. Eu não fiz curso, não fiz faculdade, eu não entendo de psicologia, não aprendi nada sobre autismo. Como é que eu vou trabalhar com essas crianças? E eu digo o seguinte, você é professor? Eu sou professor, é minha formação. Você sabe lidar com criança? Com criança, é meu trabalho, eu sei lidar. Bom, então você já tem 70% do caminho percorrido. Porque, na verdade, você não vai lidar com autismo, e é isso que eu estou dizendo para vocês agora. Vocês não vão ensinar nada para o autismo, porque se vocês forem tentar ensinar algo, o autismo não aprende. O autismo não aprende nada, porque é só um nome. Se vocês quiserem se comunicar com o autismo, vocês não vão conseguir, porque o autismo não fala, ele não se comunica, ele continua sendo só um nome. Mas, se vocês quiserem trabalhar com pessoas que têm autismo, aí a gente pode ir a algum lugar. Até porque
eu digo, sempre brinco assim, se um ministro viesse me perguntar, Marise, o que você acha da gente parar por 5 anos de receber crianças com autismo nas escolas e só capacitar o pessoal? Deixar o pessoal 5 anos aprendendo sobre lidar com autismo e depois, então, receber essas crianças. O que você acha? Eu diria, não. Porque, na verdade, não se trata de uma capacitação completa. Ninguém vai ter. Eu não tenho. Eu continuo recebendo amigos com autismo que continuam me trazendo coisas que eu desconheço, porque a gente só vai saber sobre eles lidando com eles. Na verdade, no momento em que a gente desvincula a marca e a gente, então, associa com a pessoa, aí começa. Eu estou com uma lembrança muito forte na minha cabeça, que foi agora quinta-feira, em Belo Horizonte, me apresentaram um amigo com autismo e me disseram, ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele só bate com um homem de 1,80 m, ok? Com, talvez de largura quase isso. Então, todo mundo tem muito medo, bate. E ele só mete o cotovelo na mesa, faz, então, muito barulho, sacode um recipiente que ele carrega com chaves dentro, então, aquilo ali o tempo todo, morde, sacode, pá, pá, é aquilo ali. E aí, eu estou com essa imagem muito forte comigo, porque, quando eu me aproximei, eu nunca tinha visto esse moço, 16 anos. E, quando eu me aproximei dele, para poder tentar levá-lo a fazer alguma coisa, porque eu queria mostrar para a professora que alguma coisa a gente talvez pudesse fazer. Talvez porque eu não conhecia. Então, também não posso, eu não faço milagre, eu não vou dizer, vou fazer. Talvez. Mas eu usei a arma que eu conheço. E a arma que eu conheço é, eu não me aproximei do autismo. Eu não me aproximei dos comportamentos inadequados. Eu me aproximei da pessoa. Então, eu cheguei e disse para ele, olá, rapaz, vim aqui para ver o que você está fazendo. Vamos tentar fazer tal coisa? E aí está lá filmado no local onde eu fui. E aí a gente começou. E aí ele com os negócios dele na mão e com os barulhos dele, mas eu abstraí disso, porque o meu foco era ele. Eu quero falar com você. Eu não estou envolvida com as coisas que você está fazendo. O meu negócio é você. E aí ele começa, então, a fazer. Para surpresa de todos nós. E a gente dizer, ué, é possível? É possível. É claro que é muito mais profundo do que isso, é muito mais complexo do que isso, cada caso é um caso. Eu não vou ter tempo hoje, em 30 minutos, mas espero que, na hora que a gente converse, talvez algumas histórias que vocês tragam e eu possa responder, ajude a ilustrar um pouco mais do que eu estou falando. Mas eu quero deixar com vocês essa informação. É preciso ter um projeto, porque eu vou pegar a segunda história. A professora que não sabia nada de autismo. A professora que nunca tinha ouvido esse rótulo, não sabia, estava lá no interior, lá do Amazonas, não sabia de nada disso. O que ela recebeu foi um menino. E até esqueci de uma expressão que ela disse para mim. Na minha sala tem um menino esquisitinho. O menino esquisito. Né? Um menino esquisito que não tem nome do que ele tem. Ele só tem uns negócios diferentes. E, no momento em que ela recebe esse menino e começa a dizer, ele não sabe isso, então eu vou trabalhar isso. Ele não tem aquilo, eu vou buscar isso. Ele não consegue fazer tal coisa, eu vou dar conta com ele, tentar ajudá-lo a receber isso. Nesse momento, ela começa a fazer a ação que é a que eu acredito, a ação do professor, que é a ação da escola. Ela, sem saber, ela apresenta para ele um currículo ampliado, e aí eu digo para ela, eu também não sei se ele tem autismo, porque eu não o conheço, eu não o vi. Eu sugeriria que você fizesse, sim, pedisse a família, levasse para fazer uma avaliação. Por quê? Porque, se ele tiver, talvez tenha algumas coisas que você vai precisar até melhorar. Ele não fala. Então, talvez você vai ter que aprender algumas coisas de comunicação alternativa para ajudá-lo. Se ele talvez precise mais na frente ou agora tomar alguma medicação, não é você, como professora, que vai dar. Então, é importante saber para completar o que falta, mas não para te impedir de se mover. Porque não interessa o que ele tem. Eu sempre digo para as pessoas, eu estou lidando com gente. Eu lido com gente. Talvez seja esse o mistério do êxito que a gente tem no trabalho que a gente faz e aonde a gente vai, que leva essa ideia. Porque, assim, a pessoa, mas essa pessoa tem que estar baseada num projeto. O que eu quero? Eu chego nas escolas e o que eu mais escuto, não sei o que fazer com ele. E eu digo assim, sabe onde é que está a resposta do que você vai fazer com ele? Nele. Começa a perguntar o que ele não tem.
O que ele precisa em termos de habilidades acadêmicas, comportamentais, interacionais, de comunicação? O que ele precisa? Ah, esse menino não fala. Tá, ele não fala. E ele usa algum sistema de comunicação? Ele por gesto, ele se comunica? Ele tem algum sistema de figura para ele poder se comunicar? Ele já fala algumas palavras? Ele é ecolárico? A gente tem que enxergar e, dali, a gente estabelecer em comunicação o que a gente vai trabalhar com ele. Em termos comportamentais, ele bate no outro, ou ele corre o tempo todo, ou ele grita. Então, em termos comportamentais, quais são as metas para o projeto com ele? E, em termos acadêmicos, ele já pode começar a discriminar o nomezinho dele? De repente, já pode, porque também não elimina. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não elimina. Eu não estou aqui dizendo para não se trabalhar. Até porque, quando eu comecei a trabalhar com amigos com autismo, existia uma máxima. E, inclusive, isso a gente encontra... Quanto tempo? Tá. E, inclusive, a gente encontra na literatura. Em 1970 e pouco, 80... estava lá escrito, 70% das pessoas com autismo têm uma deficiência intelectual. Hoje, já se sabe que de jeito nenhum isso é verdade. E uma das coisas interessantes é que a gente sempre fica perguntando o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Eles desenvolviam pouco, porque as pessoas também ainda não sabiam muito bem como lidar e esperavam também muito pouco, a expectativa era baixa e, por isso, não tinha um retorno, ou era o contrário? Hoje a gente já sabe, eu lidando com desde pequenininhos, o mais novinho que eu encontrei tinha 1 ano e 5 meses, até os adultos, a gente vê que essa questão cognitiva, existe uma variação muito grande entre eles. A gente não pode dizer que 70%... Eu não fiz o levantamento numérico, isso eu vou ser sincera com vocês, mas a experiência tem me mostrado que não são, de jeito nenhum, 70% com deficiência intelectual ou com alguma questão cognitiva mais severa. Ao contrário, a deficiência está nas metodologias, nos procedimentos e nas técnicas para lidar com eles e levá-los a um desenvolvimento máximo, e não neles. Eu tenho visto muito disso. Então, a ideia é, cada professor que tem aqui seu aluno com... lembrei a terceira história. Cada professor que tem aqui o seu aluno com autismo e que, de repente, está se fazendo essa pergunta, o que eu faço com ele? E aí eu me lembrei da terceira história que eu queria contar, que é uma professora, Mato Grosso, chegou e falou essa pergunta que eu acredito que deve estar na cabeça de vocês. Mas o que eu faço com ele? Como eu escuto diretamente, e ela me fez essa pergunta. E eu respondi o que eu falei para vocês. Pergunta para ele. Pergunta para ele o que ele precisa. E isso nós conversamos em julho do ano retrasado. E aí, depois, eu voltei lá na cidade dela em dezembro, e ela estava num outro grupo, eu nem não reconheço, porque é muito rosto, e ela levantou, eu queria falar uma coisa aqui. E eu disse, pode falar, à vontade. Ela disse, você talvez não lembre, em julho, quando você veio, eu te perguntei o que eu faria com aquele meu aluno assim, assim, assim. E você disse para mim, pergunta para ele, vê o que ele precisa, estabelece metas, cria um projeto. E nós estamos em dezembro. E, Marisa, eu quero te dizer, eu estabeleci isso para trabalhar com ele. Focamos, chamamos a família, investimos no trabalho na sala. Ele não venceu tudo, mas venceu a maioria. Então, eu estou chegando em dezembro de outra maneira, diferente de como eu estava em julho. Essa era a terceira história que eu queria contar para vocês. Último ponto, por favor. Pode? Último ponto. Eu digo, esse é a minha máxima, porque em educação especial, em lidar com pessoas com algum tipo de deficiência, eu escuto muito essa história. Vamos pegar o profissional, e agora eu estou falando com professores diretamente. Vamos pegar a professora ou professor que tem mais boa vontade, que tem o jeitinho, que aceita, que... Eu digo assim, isso é importantíssimo. Ter a vontade, ter a boa vontade, ter o desejo é importantíssimo, mas não é tudo. Eu sempre digo assim, olha, é preciso ter mais que boa vontade, é preciso ter também competência técnica. Porque quando eu digo a vocês que é ele que vai nos dizer o que ele quer, o que ele precisa, quando eu digo o que ele precisa, não estou dizendo em termos que a competência técnica vai vir de estudar centenas de livros sobre autismo, não. É pensar em termos pedagógicos mesmo,
é aprofundar a sua pedagogia no sentido da sua visão do que é metodologia de ensino, de pensar quais são as maneiras que eu posso avaliar, quais são as técnicas que eu posso usar, quais são os materiais que ficam melhor para esse amigo. Eu costumo dizer, a gente precisa descobrir. Quando eu digo pergunta para ele, é mais do que perguntar para ele o que ele precisa em termos de habilidades para aprender, mas é quem ele é, como ele funciona melhor. Esses dias nós descobrimos que temos um amigo lá no Instituto que funciona melhor quando ele ouve violoncelo. Ok? Nós descobrimos isso agora, tem uma semana. Porque um amigo com muito comportamento autoagressivo. E aí a gente foi trabalhando muitas coisas para encontrar, para entender. Porque a gente precisa entender, a gente precisa conhecer, saber quem é essa pessoa. Algum de vocês aqui funciona melhor quando estão ouvindo música? Eu conheço gente que estuda melhor quando está com a televisão ligada, por exemplo. A televisão está lá falando para não ser, e ele está estudando. Cada um de nós não tem um caminho, cada um de nós não tem aquele material que facilita o nosso aprendizado. Não é diferente com eles, porque são pessoas igualzinho a nós. Então, eu digo assim, é uma questão de a gente entender que a gente precisa conhecê-los como a gente conhece pessoas, para a gente poder saber, com esse daqui, ele funciona muito bem quando eu trago alguma coisa acadêmica naquele quadro branco que apaga, que para ele é divertido. Ele usa a caneta, daqui a pouco ele já está apagando, ele morre de rir, e aí ele gosta daquilo. Outro não quer nem segurar aquela caneta, mas se eu trago letras de madeira, vai melhor. Então, assim, essas perguntas, esses questionamentos, essas buscas, para a gente realmente chegar. Então, quando eu falo de competência técnica, estou dizendo assim, de ser mais competente no meu fazer. Não é só ficar na boa vontade, porque muitas vezes eu entro nas escolas e o amigo está com a professora que é boazinha, que aceita ele. Mas a questão não é aceitá-lo. A questão é fazer, é trabalhar com ele, é buscar saídas para ele, é ter um projeto para ele. E a escola, eu sempre digo, né, o Mittler, que é um estudioso inglês, ele diz o seguinte, é preciso ter um plano de inclusão individualizado. Eu digo que se uma escola vai receber um amigo com autismo, ela tem que criar, enquanto escola, um plano de inclusão para esse amigo. Enquanto escola, por quê? Porque também ele não é aluno da professora que está com ele na sala. Ele é aluno da escola. E isso também é um outro problema, porque muitas vezes a escola coloca ele na sala e ninguém mais se responsabiliza por ele. Mas, ao contrário, eu vou a muitas escolas privadas e eu digo, quero ver o projeto político-pedagógico de vocês. Qual é a descrição que a sua escola tem em termos do que é fazer inclusão, do que é fazer inclusão de pessoas com autismo nessa escola, quando eu digo na escola onde eu estou, né? Então, o que está escrito e descrito no seu projeto político-pedagógico? Que é dali que vão sair as ações, que vão envolver não só o professor do amigo, como os outros professores, como os outros profissionais, como os outros alunos, como os outros pais. Onde é que está isso? E eu digo a vocês, na maioria das vezes, eu não encontro resposta. Porque não se trata de receber um aluno com autismo dentro da escola. Se trata da escola se preparar, de pensar sobre o que é ter um aluno com autismo, do que é ter essa pessoa ou pessoas e de como fazer para que essa pessoa tenha a melhor experiência possível estando ali e os outros também. Então, assim, como é que a gente constrói? Eu me lembro que, em 2005, estava em Brasília, no Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, eu disse assim, fazer a inclusão escolar de aluno com autismo é caro. Eu fui lá para falar sobre autismo e eu falei, é caro. Sabe por que é caro? Vou terminar aqui. Porque custa muito. Custa esforço de uma equipe, custa energia, custa criatividade, custa insônia para pensar, muitas vezes, que eu não durmo para estar pensando, custa a energia de cada pessoa que está envolvida no processo, mas também custa, às vezes, ter que reduzir uma sala, menos alunos, às vezes custa ter que ter mais profissionais dentro de uma sala, porque também não se vai esperar milagre, porque, às vezes, eu chego nas escolas, porque eu estou falando, e eu acho que é importante dizer isso, porque são amigos com autismo e amigos com autismo, cada um com sua característica. Então, também, uma sala, já vou dizer para vocês, dependendo das características do amigo, uma sala com 40
uma professora e ele lá junto com os outros. Isso daí é uma outra questão a se pensar, porque se às vezes para você poder ter êxito, você precisa mexer na logística, na estrutura, tem que ter suporte, você tem que ter materiais, você tem que ter tantas coisas, inclusive humanos, né? Inclusive humano. Então, assim, não estou falando aqui de milagre. Quando eu digo assim, a gente verificar o que ele precisa, é até mesmo em termos estruturais. Porque eu fui a uma escola, eu adoro contar as histórias, não, mas eu vou terminar, que eu sei. Mas, assim, eu fui a uma escola onde eu tinha um amigo que batia nos vidros, um amigo com capacidade intelectual altíssima, provavelmente mais alta até do que dos outros coleguinhas, mas tinha questões comportamentais muito fortes, e uma dessas questões era bater no vidro. Logicamente, se bate no vidro e quebra o vidro, aí a gente está envolvido com uma questão de integridade física, e a gente tem que ter cuidado com isso, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, se a professora desse muita atenção para o vidro, para ele batendo, o comportamento só aumentava porque ele fazia esse comportamento, depois de análise, por conta de atenção. A gente viu, era isso. Batia para ter atenção, e a professora, logicamente, dava atenção, porque ficava desesperada. Vai quebrar o vidro, vai cortar a mão, como é que vai ser? E aí a gente, então, foi conversar com a escola. Escola, é o seguinte, ele precisa ser trabalhado nesse comportamento. Isso significa dizer que ele não pode ter um dispositivo que ele trabalhe por atenção e que obrigue a professora e os coleguinhas a darem atenção, porque ele pode se machucar. Sugestão, que a gente retire os vidros, porque era o formato das salas, divididos por vidros, que a gente retire os vidros ou que a gente busque uma outra sala para esse grupo, só para a professora ficar tranquila, poder trabalhar o comportamento como é preciso, que ele vai baixar, porque ele é inteligente, e ele já tinha baixado outros comportamentos. E a escola falou para nós, bom, então, a família vai ter que retirá-lo, porque a escola não vai mexer na estrutura. Então, quando a gente fala de custa tudo isso. Custa tudo isso. É um conjunto, é muito complexo. Hoje, logo que eu cheguei, a gente estava conversando sobre isso aqui mais cedo. É um processo complexo, que envolve tantas partes. E aí nem falei de família, nem entrei nisso, porque são tantas questões que estão envolvidas para que dê certo, que realmente a gente, às vezes, pensa assim, meu Deus, é difícil demais. Mas aí eu termino dizendo para vocês, existe uma distância entre o difícil e o impossível. É difícil, é complexo, mas não é impossível, né? E aí, a gente, assim como aquela professora lá no Amazonas, como ela não sabia que era impossível, ela foi lá e fez. Ok, gente? E aí eu termino aqui, tá? Obrigada pela oportunidade. Gente, olha, só para dar uma informação, a doutora Priscila Martins acordou passando mal, avisou para a gente, então a gente vai dar continuidade. Ela disse que se melhorar, vem na parte da tarde. Então, nós vamos abrir para perguntas. Fica. E aí eu pensei de fazer o seguinte, 5 perguntas, aí você responde e a gente continua. Nós temos meia hora para isso. Tá bom? Quem gostaria de fazer? Vem lá. Leva ali para mim, que aí só ligar e desliga aqui, por favor. Aqui, olha. Oi, bom dia, professora Marise. Queria agradecer a sua disposição. Acho que foi muito bom a sua contribuição. Cada vez mais a gente precisa desse olhar, e principalmente relatando as suas experiências. Quando a gente relata a experiência, você traz
uma vivência com mais amor, né? Parece que traz com mais carinho as suas exposições. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando você traz as questões dos valores de igualdade e questiona isso, é importante. Porque quando eu falei aqui sobre a questão do sindicato patronato, que está falando que é contra a inclusão, ela fez, não sei se a senhora sabe, os professores aqui, eles fizeram um jornal e disseram o seguinte: sem laudo, todo aluno é igual. Isso é a capa do jornal. Então, quando você questiona a questão da igualdade, discute que a escola é um palco onde protagoniza as diferenças, isso, obviamente, vai ser uma questão não apenas operacional, uma questão política. É por isso que o sindicato é muito importante nesse tema. Agora, sobre a questão dos seus slides, eu achei importante a senhora falar sobre o projeto. Eu queria fazer uma pergunta no que se diz respeito ao seguinte. Esse projeto, que é um plano individualizado, vamos colocar assim, poderia ser um plano individualizado. Esse plano individualizado, associado com um currículo funcional, porque, pelas leituras que eu tenho, o currículo funcional é muito desenvolvido em escolas de perfil especial. Poucas experiências foram feitas no ensino regular. Eu queria que você me relatasse o desafio, se ele é maior ou não, de implementar o currículo funcional na escola regular, e se, por um acaso, existe alguma experiência do currículo funcional no segundo segmento, que talvez seja também uma questão a ser discutida, a inclusão no primeiro segmento, a questão do segundo segmento, e esses desafios, se eles crescem, ou então é uma questão de estigma, se a gente pode também desmistificar isso. Essa é a pergunta, tá bom? Obrigado. Ok, então, assim, a primeira coisa é que, em relação à ideia de currículo funcional natural, né, porque, na verdade, a gente está falando de um currículo que eu não vou... tem que fazer um resumo muito rápido, só para a gente entender de onde eu estou falando. Então, a metodologia se chama currículo funcional natural, no sentido de funcionalidade, ensinar o que ele precisa. E natural tem a ver justamente com a forma de ensinar, que é buscar formas mais naturais possíveis, mais próximas da vida, para que ele aprenda. Esse é meu sonho de consumo. Muitas vezes, quando eu estou falando de currículo funcional natural por aí, o pessoal me fala assim: Maria, você não acha que podia entrar na escola regular esse currículo? Porque, na verdade, seria ótimo trabalhar com os alunos o que eles precisam da forma mais natural possível. Eu digo sim, só que isso ainda não é uma realidade, não é uma realidade no nosso país, nem mesmo nas escolas especializadas, né, que a gente vem trabalhando. Por exemplo, para você ter uma ideia, só a título de informação, eu já venho trabalhando há muitos anos no Estado de São Paulo, por exemplo, e tem 3 anos o Estado de São Paulo assumiu, a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo assumiu o currículo funcional natural como metodologia para todas as escolas especializadas de São Paulo, entendendo que um currículo funcional natural é o currículo com abertura suficiente para dar conta das necessidades das pessoas com deficiência. Quando você me pergunta, por exemplo, em termos das escolas regulares, se seria possível a gente entrar com esse tipo de currículo, eu, com certeza, vejo possibilidade. Só que, assim, na verdade, em termos de experiência acontecendo, a gente tem algumas... Eu não vou falar aqui nome de escola, porque não seria nem ético, mas eu tenho aqui, no próprio Estado de Janeiro, algumas escolas regulares, onde a gente tem feito algumas intervenções, onde se está buscando criar um currículo mais funcional para alunos com autismo e com outras deficiências que estão incluídos, inclusive no segundo segmento. Então, assim, a experiência eu já tenho vivido no sentido de acompanhar alguns processos de escolas que, entendendo que o currículo funcional e natural é mais adequado para essas pessoas, estão flexibilizando os seus currículos de forma a atender à especificidade de cada um desses alunos. Já temos algumas experiências, eu espero que muito em breve a gente possa dar notícia. Eu não vou falar aqui porque não cabe eu estar aqui falando nome de escola. Ok? Mais alguma questão? Tem um pai ou uma pessoa ali atrás, um professor. Não sei. Se alguém quiser mandar por escrito, também pode ser, que aí fica mais fácil, mais rápido, talvez, não sei. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Eduardo, sou pai, né, e sou casado com uma professora, e a gente tem a nossa pequenininha, com 4 aninhos, e a gente diagnosticou bem cedo. Então, foi toda a intervenção
precoce, em relação até à creche que nos alertou, a gente já tinha uma desconfiança, então a gente deve muito ao trabalho da creche em relação a isso e também o acompanhamento profissional do médico. No momento, a gente vê uma parceria grande com a creche, em termos de inclusão, né, ela está no pré, e com a nova lei brasileira de inclusão, né, o Estatuto do Deficiente, foi disponibilizado, na teoria, um mediador para ela. Só que, na verdade, a gente sabe que não é um mediador, né, não tem a capacitação, é uma auxiliar, que, felizmente, tinha muita afinidade com minha filha com ela. É incrível a afinidade, assim, somos positivamente. E o que ocorre, né? Esse ano, nós sentamos com a direção da creche e propomos alguma adequação em relação à educação da minha filha. Só que minha esposa, ela acompanha o dia a dia e ela fica muito reticente em relação à educação que está sendo feita do portão para dentro, né? A gente sabe que o discurso, de repente, da diretora é muito bonito, os professores que estão aqui podem dizer até melhor do que eu, mas, na prática, quem vive é o professor, né? Então, até ela me perguntou ontem à noite, Eduardo, pergunta lá amanhã se tem como nós, pais, ter uma ferramenta de avaliarmos a capacitação dessa pessoa dita mediadora. Aí ela veio até com uma pergunta, se de repente um laudo médico, né, aí trabalhando a educação e a medicina junto, um médico intervindo junto à creche, à escola, auxiliando o professor, um psicólogo, o que seria assim mais recomendável, mais educado para a gente estar avaliando a efetividade deste mediador junto à criança e junto à turma, porque às vezes a minha filha, ela pode ter uma mediadora, mas ficar lá no cantinho da sala. E a turma aqui está brincando de atirei pau no gato e outra coisa. Então, assim, como é que a gente pode articular isso? Ok, eu acho que a sua pergunta, quer dizer, na verdade, são várias perguntas aí dentro, né? Elas falam da complexidade do processo. Eu tenho uma conhecida, ela diz o seguinte, né, que a inclusão, ela é um processo que está acontecendo com um avião que está sendo consertado em pleno voo, né? Então, não baixou o avião, né? E quem fala isso é a professora Rosana Glatt, lá da UERJ, e ela diz o seguinte, que você não baixa o avião, no caso da inclusão, você não baixou o avião para consertar, você está mexendo nele e ele está voando. Isso significa que a gente vai ter aí um nível de complexidade, um nível de desafios enormes. Então, vou tentar pegar alguma das coisas que você falou, que eu vou lembrando aqui. Então, por exemplo, quando você diz como é que a gente avalia a qualidade, vamos dizer assim, da formação dessa pessoa que vai estar fazendo essa mediação, né, no caso. Eu digo para você, difícil coisa avaliar. Por quê? Porque para você só vai poder avaliar pelos resultados, pelos ganhos da sua filha, mas você não tem como sair de um lugar, de um critério, porque não existe esse profissional ainda. Dentro do processo que o avião está sendo consertado em pleno voo, a gente criou um nome, a gente criou vamos dizer assim, o processo criou uma necessidade, que é esse profissional, que se chama mediador, eu gosto de chamar assim, tem outros lugares que chamam de outros nomes, eu gosto de mediador, porque eu vejo que é o que fica no meio, é como eu enxergo. Só que esse profissional, ele surge num momento histórico, e como tudo que surge num determinado momento histórico, está sendo construído também. Então, nem mesmo os mediadores, e nem as escolas, e nem as famílias, têm a clareza de qual é o papel do mediador. Então, assim, só para você ter uma ideia, alguns mediadores acreditam que o papel deles é justamente fazer a ilha com a criança. Então, eles entram, eu chamo de ilha porque eu digo que, em vez de mediar, ele afasta. Então, ele vai lá para o cantinho da sala e fica ele, a criança, e o resto está acontecendo ao Deus dará. E, muitas vezes, o professor, como muitas vezes também não tem clareza, não pensou muito sobre isso, a escola não discutiu isso, qual é o papel desse mediador, o professor acredita que é esse mesmo. Então, às vezes, está lá o professor caminhando com o seu dia a dia e o mediador está aqui. Tem outras situações de mediadores com outra postura e escolas com outra postura, onde o mediador faz justamente esse caminho de ida e volta, de apoiar a criança. Em alguns momentos, ela precisa sair por alguma questão, vamos dizer, um treino de um banheiro, o que for, tudo bem,
ou fazer uma atividade que demanda mais um pouquinho de tempo com ela do que com os outros, e ele apoia, mas ele está naquele lugar que é flexível, que leva e traz, ele não fica somente num canto com a criança. Então, quando eu digo para você que medir essa qualidade ainda é complicado nesse ponto de vista, no momento histórico que a gente vive, porque a gente não tem, vamos dizer, um padrão ainda, um perfil de profissional claro para a gente dizer. Porque como é que a gente sabe se um médico é bom, se não é, se um psicólogo é... Porque a gente já sabe o que esperar, a gente já sabe qual é o perfil da profissão. A gente ainda não sabe do mediador. E essa é uma dos meus desesperos, dos meus desafios, que eu acho que, de alguma maneira, a gente precisa contribuir nessa construção, porque, assim, a gente ainda não tem. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu digo para você poder, como família, perceber o quão bem ele está caminhando no processo, o quão bem ele consegue, pode, é o resultado do que a sua filha está ganhando. Enquanto família, do meu ponto de vista, precisa estar implicada no processo. Então, assim, quando você me diz, a gente não sabe o que acontece da porta da creche para dentro, ou da escola para dentro, né? E aí é complicado, porque, assim, é um outro lugar que a gente está falando aqui, a gente está falando de um outro lugar que é um lugar complexo de se estar. Porque a família precisa estar na escola, mas ela precisa estar na escola dentro de um determinado papel. Né? Eu, por exemplo, quando eu escuto professores me dizendo, e familiares até dos amigos que eu atendo no Instituto, uma mãe chegou para mim, porque a escola do meu filho exige que eu fique com ele dentro da sala. Exige, porque se eu não ficar com ele dentro da sala, a escola não vai atendê-la, uma escola pública. Eu disse, bom, a gente está com um problema, porque lugar de mãe não é dentro da sala. Você entende? Então, assim, eu acho o seguinte, conhecer o processo, e essa é a minha visão, eu sempre falo o que eu acredito, tá, gente? Eu não acho que lugar de pai e mãe é dentro da sala de aula, é dentro da escola, e nos momentos específicos, para discutir esse projeto para o filho, para discutir o que está acontecendo, quais são as metas que foram colocadas, levar as metas. Quando a gente fala de currículo funcional natural, por exemplo, eu trabalho com isso. Os pais trazem também as suas expectativas e as metas que gostariam que os filhos ganhassem. Nós entramos com o que a gente avaliou e que acha que é importante. E dali sai o plano individualizado, né? Que ele perguntou de plano e eu esqueci até de falar. Dali sai um plano de trabalho. Então, nesse sentido, que eu acho legal, sim, se possível, você e sua esposa conversarem com a equipe para vocês levarem um pouco das expectativas que vocês têm do que ela poderia ganhar, que vocês gostariam, a escola dá o feedback e juntos, até porque muitas das coisas que a escola vai dizer para vocês, vocês vão precisar dar continuidade em casa. Então, é legal ter essa conversa, porque é um trabalho de equipe. Né? Agora, por exemplo, você me pergunta, eu não sei se tem médicos aqui, mas quando você me pergunta assim, mas aí o médico ir lá, eu digo para você, assim como o professor não vai lá dentro do consultório, essa é a minha visão, tá? O professor não vai lá dentro do consultório do médico dizer qual é a medicina, qual é o remédio que ele vai prescrever. Então, eu também não acho que o médico tem que ir dentro da escola dizer o que o professor tem que fazer. Eu acho que o trabalho é conjunto. Eu digo que eu tenho muitos amigos médicos, eu posso falar isso, não vou nomeá-los também aqui, porque não, mas aqui no Rio, fora do Rio, tenho muitos amigos médicos no Brasil e que são médicos, eu digo assim, vocês são meus médicos do bem. São médicos que têm a humildade e a clareza de entender que cada um de nós pode construir juntos um entendimento sobre essa pessoa. Ninguém entrando em dizer o que é que o outro tem que fazer, mas respeitando e construindo junto. É como eu entendo. Acho que todos têm que participar, mas cada um de um lugar e conjunto fazer o melhor por essa pessoa. Ok? É tudo, entendeu? Há mais alguma pergunta? Agora, só para complementar essa coisa do médico, eu gostaria muitíssimo de ter mais médicos que gostassem de conversar conosco, sabe? Porque, assim, a grande questão, por exemplo, que eu acho que é o avanço, que também é um dos fatores de avanço dos amigos que eu trabalho com eles, com autismo, é justamente quando os médicos, a gente conversa. Então, por exemplo, o médico medicou, deu lá uma determinada prescrição, e a gente que está ali na outra ponta está percebendo que, por exemplo, entrou um comportamento que não tinha antes, uma questão. Aí a gente liga, olha só, a gente está percebendo isso, então vou reduzir aqui. E aí a gente vai ajustando, é quando eles ganham. É quando eles ganham mais. Ok? Vamos lá, você. Bom dia, Marisa. Bom dia. Aqui, a gente sabe que qualquer tipo de deficiência
né? O aluno ele vai chegar, vai fazer o Enem, conforme tem, né, adaptações para qualquer pessoa, para estudar ou até mesmo trabalhar, né? Sabemos disso. Eu, assim, sei pouco sobre leis, agora que eu estou buscando um pouquinho, conhecer um pouco sobre as leis sobre deficiências. Hoje né? à tarde mais tarde vocês vão ouvir bastante aí, que eu já sei que a É, mesa né? é sobre isso, né? De Salamanca, né? Coisa e tal. Bom, acontece que eu estou com uma dúvida assim, tremenda já há um tempo, por quê? Um amigo meu faz faculdade de engenharia ambiental e parece que tem um autista na sala dele. Ele já está há uns 10 anos estudando e um professor... Quem está há 10 anos? A pessoa com autismo? Não, o meu amigo contou que o autista está há uns 10 anos já cursando faculdade de engenharia ambiental. E já está nos últimos períodos. E a gente sabe também que existe, igual a senhora falou, que existe professores, existe médicos, né, médicos e médicos, professores e professores, e existe aqueles professores que parece que, assim, igual os alunos meus costumam falar, que o diabo assim, se distraiu, abriu a porta do inferno e aquele professor saiu, né? Então, esse professor, porque tem uns que é para tentar a vida dos outros mesmo. Todo mundo aqui já foi aluno e tem professor que foi assim, que é assim. Eu já estou na segunda faculdade e, de vez em quando, a gente encontra uns assim. Mas vamos lá. Aí, esse professor, né, que faz parte dessa turma, falou que, por ele, esse menino não vai se formar. Que, se ele quiser, que ele procure a outra vida para ele, outra coisa para ele. Bom, se existem adaptações, o que eu faço? Se eu, por exemplo, se eu sou mãe desse menino, sou pai, estou pagando faculdade 10 anos esse menino, eu quero que ele se forme. No caso, ele nem precisa ser engenheiro ambiental. Mas tudo bem, ele vai lá, vai tirar o diploma. Aí a senhora, a gente não vai contratá-lo para algum tipo de serviço. E agora? Ou então, se ele sai com o diploma, como é que eu faço? Olha aí, a gente entra dentro da complexidade da causa, do assunto, do tema, a gente entra num nível aí que eu acho que a gente está falando agora de questões relativas à ética. Porque, por exemplo, vamos pensar, tá? Quando a gente fala de adaptações, e eu estava estudando isso há pouquinhas semanas, porque eu tive que dar um curso e eu queria estar mais a par, foi até legal, porque aí já me ajuda a responder a você, que eu estava lendo a respeito de adaptações e possibilidades relativas aos amigos fazendo o ensino médio. Ensino médio, eu estava lendo sobre isso, porque eu ia a um lugar e as pessoas queriam saber um pouco mais sobre isso, eu estava dando uma estudada e vi que, na legislação brasileira, há pelo menos uns 5 anos atrás, houve um precedente que foi aberto dentro de uma escola técnica federal, onde os alunos de ensino médio, incluídos com deficiência intelectual, eles tiveram possibilidades, sim, de adaptação curricular e, algumas vezes, adaptação até um pouco mais profunda, e estão saindo com um diploma que diz claramente que eles que eles estiveram ali, mas eles não saem com um título de técnico. Eles estão saindo com um título de... Eu não me lembro agora o nome exato que eles estão recebendo, não vou falar para falar errado, mas não saem como técnico. Então, assim, eles estiveram dentro de uns anos ali e aprenderam algumas técnicas, algumas coisas, mas não estão aptos, no sentido, tem uma terminalidade, mas não como um profissional pronto para fazer aquela atividade lá. Não lembro agora qual é a expressão que usaram. Eu fico pensando o seguinte, quando você fala de Enem, fala de concurso para entrar numa faculdade particular, a gente sabe que, muitas vezes, o caminho não vai ser um concurso tão criterioso, talvez, para entrar. E aí, na realidade que a gente tem no Brasil, e aí, assim, a grande questão que eu penso é assim, que avaliação foi feita, muito obrigada, Marisa, que avaliação foi feita dessa pessoa para se saber que essa pessoa poderia estar dentro daquele curso, tendo um início, meio e fim dessa trajetória, para que ele tivesse... Porque, assim, a gente estava falando agorinha sobre a questão de que pessoas com autismo, muitas vezes, não têm problemas cognitivos, intelectuais, ao contrário, temos alguns amigos que estão até acima da média.
Agora, eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei quem ele é, eu não o avaliei. E aí, a grande questão é quem avaliou? De que maneira essa universidade, essa faculdade o recebeu e percebeu que poderia ir com ele? Porque também, assim, eu estou falando de ética porque vocês vão entender onde eu quero chegar. Dizer que ele não pode se formar como engenheiro ambiental porque ele tem autismo, e eu não sei qual é realmente a questão cognitiva, intelectual dele, não justifica, porque se vai dizer assim, ele não vai ser um bom profissional, quando a gente sabe que tem vários profissionais que não têm autismo e que, por exemplo, derrubaram uma ciclovia no Rio. Né? Então, assim, eu não sei. A gente vai falar assim, que engenheiro ele vai ser, por isso que eu digo, é muito complicado. Aí entra uma questão de ética, que eu teria que conhecer quem é essa pessoa, avaliar o que esse professor está pegando, em que ele está se apegando para dizer que ele não tem condição técnica de ir à frente, ou se ele está só olhando pela marca que ele tem aqui. Entendeu? Então, assim, isso daí é uma coisa que eu não tenho como te responder de uma forma mais específica. Eu diria que, enquanto família, eu iria buscar que critérios de avaliação estão sendo usados e que bases, vamos dizer, esse curso, essa formação que ele está recebendo, ele precisa ter. E qual o caminho que ele tem feito ali? Porque se o que está sendo utilizado para dizer que ele não pode se formar é apenas uma questão da marca do que ele tem, aí está totalmente antiético. Teria que ver, porque é aquilo que eu sempre brinco, né? A gente não sabe. Capacidade técnica não é porque alguém tem... Eu conheço amigos com autismo que são excelentes em determinadas áreas, onde outras pessoas que não têm autismo, de maneira nenhuma, seriam. Então, isso é muito complexo. Então, teria que ver. Fala. A questão, aí eu acho que a gente... é o que eu estou tentando te dizer. Ter direito de terminar. Ele teve o direito de entrar. A questão é, eu não vou dizer para você terminar ou não terminar. Eu ontem soube, por exemplo, de um aluno de uma universidade no Rio, e que não tem autismo, e que ele tinha que fazer um determinado projeto para terminar a faculdade. E ele não fez o projeto. E ele foi reprovado. Entendeu? Ele não tem autismo e não teve condição cognitiva, intelectual, que for, de fazer o projeto. Ele foi reprovado e vai fazer de novo. Uma pessoa com autismo, a pergunta é, para ele fazer o projeto, ele precisaria de algum suporte, precisaria de alguma adaptação, de algum apoio? Ou quem é que está gerenciando isso? É um professor tão fechado que já nem enxerga a possibilidade dele? O que eu estou te dizendo, eu não tenho uma resposta pronta para você, porque eu não conheço. E eu não conheço todo o processo da faculdade, eu não sei nem de que faculdade você está falando. Você entende o que eu quero dizer? Por exemplo, num outro caso de um local que eu estava falando com amigos assim, e tinha um amigo com autismo lá, que ele está numa faculdade. Aí ele levantou a mão e falou para mim que ele está tendo problema na faculdade. E qual o problema que ele está tendo? Que na hora da avaliação, porque ele precisa, antes de escrever a resposta, ele está numa de humanas. Vocês vejam que coisa. Antes dele escrever a resposta, ele precisa falar a resposta. Ele fala para o gravador dele, que agora é um celular, naquela época, eu estou falando de tem tempos atrás, era o gravador, ele falava para o gravador, depois ele dava o play e escrevia. É o jeito dele de funcionar, de processar. Os professores não queriam, não aceitavam. Aí, num caso, como eu conheci o amigo, sabia qual era a faculdade, ele me explicou as questões, eu disse, mãe, vai lá. Ele tem direito de poder fazer, aí é uma adaptação. Ele vai fazer dentro da forma como ele fazia, ele ainda vai escrever, porque, de repente, dependendo da adaptação, poderia ser a resposta só oral, nem escrita. Então, assim, mas eu conheci a pessoa, nesse caso eu não conheço, então estou te dizendo que assim, tem tantas coisas envolvidas aí, quando você me pergunta, mas ele não tem direito de terminar, pelo menos para ter um papel, se for o caso, como você falou, eu não sei, porque também não sei, eu não sei. Eu não sei até que ponto ter um papel sem sentido, eu não sei. Aí eu não vou te dar essa resposta, porque eu não conheço. Eu só diria assim, que a família fosse buscar entender que processo é esse que está acontecendo dentro dessa faculdade. Entender que critérios de avaliação eles estão usando. Entender o que o filho dele já ganhou, em termos de habilidades dentro da engenharia ambiental, porque também pensar que nenhum dos alunos de engenharia ambiental vão sair com 100% do que foi trabalhado lá dentro. De jeito nenhum vão. Nenhum deles vai sair. Então, é ver, assim, dentro do que ele aprendeu, se o que ele conseguiu já é o suficiente para ele ser engenheiro ambiental.
Deu para entender, mais ou menos? Então, ok. Meu nome é Simone Peroni, eu sou do do Centro Educacional Miraflores, e nós temos aqui uma questão, curiosidade mesmo. Como funciona, se você poderia falar um pouco, sobre o currículo funcional natural? Nós ficamos um pouco curiosa, como que isso é desenvolvido, se você poderia falar um pouco sobre isso. Sim, vou falar, mas já vou te dar uma dica que vocês podem, né, até saber um pouco mais sobre isso, entrando no site do Instituto, no Instituto onde eu trabalho, o Instituto Anne Sullivan. Se você jogar no Instituto de Pesquisa Anne Sullivan, vai abrir o site. Tem a biblioteca, e na biblioteca do Instituto tem o livro Currículo Funcional Natural, que eu escrevi já há alguns anos aí, e que aí eu vou contando melhor do que é. Mas, só para resumir, é entender o seguinte: é uma metodologia que trabalha com 2 conceitos. O primeiro conceito é ensinar para a pessoa com deficiência aquilo que é funcional para ela. O que significa isso? Ensinar aquilo que ela precisa para a vida. Quando a gente fala de currículo funcional natural, a gente está falando de educação para a vida, preparar essas pessoas para a vida. Então, nesse sentido, trabalhar com todas as habilidades que sejam necessárias, desde a habilidade de comunicação, habilidades sociais, habilidades domésticas, habilidades acadêmicas, todo tipo de habilidade que essa pessoa precisa, a gente, então, vai estar trabalhando. Mas, assim, sempre com um olhar individualizado, porque, de repente, aquilo que é funcional para uma pessoa não é funcional para outra pessoa. Então, eu tenho que estabelecer o que... Eu posso ter um grupo de amigos de 17 anos, todos têm 17 anos, todos têm autismo, mas o que um precisa, o que o outro precisa. Então, no momento em que eu estabeleço o que ele precisa, é como se eu estivesse dizendo, eu estou colocando metas funcionais para ele, ou seja, são habilidades que realmente vão favorecer e facilitar o caminho dele na vida. Eu gosto de chamar de ferramentas. Eu digo, eu estou dando as ferramentas que ele necessita para ter um bom desempenho no mundo, no meio das outras pessoas, e, logicamente, estando incluído. O conceito de natural aponta para uma outra coisa. Natural fala do como ensinar. Então, se o funcional fala do que ensinar, natural fala de como. Então, vou ensinar da forma mais natural possível. Então, agora eu estou lembrando de um outro local onde eu estive, onde o amigo com autismo estava, por exemplo, aprendendo a fazer, deixa eu tentar aqui, abrir garrafa. Então, a professora tinha colocado uma base de papelão, 2 garrafas PET cortadas com um gargalo para cima, ok? E colocou na frente dele. Então, qual era o trabalho dele? Desenroscar aquilo e depois colocar de novo a tampinha. Ele não estava interessado, ele estava empurrando, ele não estava gostando, não queria fazer. Quando a gente fala de natural, a gente está falando o que eu quero que ele aprenda. Eu perguntei, que eu sempre pergunto, eu quero que ele aprenda tanto a abrir quanto fechar a garrafa. Eu disse, então, vamos fazer o seguinte, primeiro vamos checar se ele está com sede. Essa é a primeira coisa. Se ele tiver com sede, vamos pegar uma garrafa de água que tem o mesmo mecanismo de abertura e a gente trabalha com uma garrafa de verdade, com água de verdade, numa situação real, contextualizada de sede. Porque, quando a gente fala de natural, a gente está falando de contexto, de sentido e de motivação para aprender. Então, a situação natural, eu sempre digo, uma situação natural de ensino é a situação que ela mesma chama a habilidade que está sendo ensinada. Eu estou com sede, alguém colocou uma garrafa na minha frente, eu não sei abrir. Então, a situação chama a aprender a abrir, a habilidade. Então, natural está relacionado... Aí, assim, o que é currículo funcional natural? Natural está relacionado com a vida. E ninguém aqui aprendeu a abrir garrafa com... E aí é um problema, né? Eu já sei que é um problema, porque eu sei que tem muitos profissionais que acreditam, até porque no Brasil a gente teve uma entrada muito forte de uma metodologia há alguns anos atrás, que é uma metodologia bastante mecânica, bastante repetitiva, e que eu digo assim, a questão, sempre eu vou dizer, eu trabalho com currículo funcional natural há uns 20 anos, e tenho visto que tem ajudado os amigos a estarem no mundo, porque o mundo não é tão previsível, não é repetitivo, não é nada disso. Mas ainda tem gente que continua fazendo. E eu digo, a minha questão não é a metodologia em si.
A metodologia foi parte de um estudo, foi criada por pessoas que estavam interessadas em entender uma forma de trabalhar melhor com pessoas com autismo, que é a metodologia TEACH, foi criada na Carolina do Norte, mas hoje o pessoal da Carolina do Norte, com quem eu tenho contato, já está pensando um pouco diferente, porque já tem visto que a visão de mecanicismo, às vezes, é complicada, porque depois você não tem retorno para essa pessoa no mundo, ok? Então, assim, quando a gente fala de natural, a gente está falando de uma educação que extrapola a escola, que extrapola o espaço. Ok? Então, assim, se você tem uma instituição que trabalha com currículo funcional natural, você vai dizer assim, o que ele está aprendendo tem a ver com o que acontece no mundo. Então, é levá-lo para a rua, é na rua ensinar o que ele precisa aprender. Eu sempre repito algumas máximas, e uma das que eu gosto é, a gente aprende vivendo. Só se aprende vivendo, não se aprende treinando, fingindo. A gente aprende fazendo, fazendo de verdade dentro de um contexto. Mas você indo lá no site, você vai ter como pegar o livro e ver com um pouco mais de cuidado, porque assim, eu estou aqui fazendo uma coisa muito rapidinha, só para dar a resposta. Tá bom? Ok. A última, Oi, então. bom dia. Bom a dia. gente estava ouvindo a pergunta dela, na verdade, a gente trouxe um pouco para a nossa realidade, nós somos professoras, meu nome é Taíla, o nome dela é Carmel, e a gente queria saber sobre a questão da retenção. Por exemplo, ensino fundamental 1, a gente já trabalha com notas, com médias, e o que acontece? Por exemplo, um aluno que tem o autismo, como eu vou fazer essa avaliação? Por exemplo, eu tenho um aluno que tem o autismo e que ele faz uma avaliação regular, inclusive as notas dele são maravilhosas. Mas e um aluno com autismo que ele não tem, não chega a isso? Como é que eu faço essa avaliação em termos de aprovação ou reprovação desse aluno? Eu acho que você mesma já está respondendo a própria pergunta que você fez, né? Porque você está dizendo para mim o seguinte, tem alguns que vão acompanhar o fluxo. Na verdade, tem alguns amigos com autismo que as adaptações que vão ser feitas são tão sutis, são tão leves, que praticamente elas não mexem com a estrutura, né? Nem do currículo, nem de nada. Às vezes é uma coisa muito pouca que tem que se mexer. Logicamente, a gente tem alguns outros amigos com autismo que têm um perfil de funcionamento e de necessidades tão diferenciado daquele grupo onde ele está incluído, que você, com certeza, não vai poder fazer o mesmo tipo de avaliação. Então, para responder sua pergunta, assim, tentando ser bem rápida, a primeira coisa é pensar que, se eu tenho um amigo, eu disse para vocês que, primeiro, eu tenho que ter um projeto político-pedagógico que descreva. Então, eu digo, o grande problema das escolas que eu tenho visto é que elas não preveem essas coisas no seu currículo, no seu projeto político-pedagógico. E, assim, e a lei diz para nós, a lei federal diz que o projeto político-pedagógico é a constituição da escola nesses casos. Ou seja, a escola que tem isso muito bem estruturado, muito bem pensado, que está tudo claro, e o próprio projeto, ele é a lei dela sobre inclusão, porque o próprio governo federal diz isso na lei federal. Então, assim, o problema é que não se apropriam disso. Então, a gente não tem isso descrito. Então, tá. Então, descrever primeiro como é que vão ser essas avaliações. Isso é importante estar no projeto. Mas, para tentar assim, resumir para você, eu diria, todas as vezes que a gente fala de adaptações, principalmente de grande porte, que eu acho que é o que você está falando, aquelas adaptações mais profundas, a gente está falando de uma avaliação que tem que incidir sobre as habilidades que foram trabalhadas. Eu não posso pegar um aluno que tem adaptações de grande porte. Vocês viram que eu falei aqui, por exemplo, de um amigo que, de repente, está numa sala de 2º ano e 3º ano, onde todo mundo já lê, onde todo mundo escreve, onde todo mundo senta e tal, e as metas que foram colocadas para ele não estão relacionadas a isso nesse momento, porque ele precisa de outras coisas. Ora, qual a avaliação que a gente vai fazer dele no final do bimestre? Das habilidades às quais ele foi trabalhado. E aí é o seguinte, como é a questão da retenção e a questão de passar adiante? A questão é a seguinte, você tem que pensar, eles precisam estar com gente da mesma faixa de idade, está escrito, é lei. Então, se ele alcançou uma idade que já não é compatível com aquele grupo, ele precisa avançar. E aí, eu acho que o grande nó para a escola é esse. Aí a escola diz assim, mas como é que ele vai avançar se ele não ganhou o que o ano onde ele está, o pessoal ganhou? Ele está indo... Aí é que eu digo, precisa ter registro, precisa ter plano, precisa ter projeto para você ter segmento, exatamente. Porque o que me preocupa, o que me assusta, gente, para terminar agora mesmo, né? Que eu também, né? O que me assusta, sabe o que é?
é quando eu pego um amigo no 8º ano de uma escola regular, por exemplo, de uma escola privada, por exemplo, ou de uma escola pública, e eu pergunto assim, qual foi a trajetória de ganhos desse amigo nesses anos que ele passou na escola? E não se tem. Porque a escola não descreve nem o que ele ganhou em termos de conteúdos acadêmicos, porque ele não acompanhou o acadêmico, mas também a escola não descreve nada, porque, na verdade, ela não teve projeto. Então, é aí que eu quero tentar te responder. Deu para entender? Então, é isso. Quero agradecer a vocês essa oportunidade de ter conversado um pouco e um bom sábado para vocês todos. Tá bom, gente?